Especialista parental, o que é e o que ele faz? Primeiramente, falar um pouquinho rapidamente sobre o que é parentalidade. É um termo praticamente novo, né, que as pessoas há pouco tempo ouvem falar sobre parentalidade. E o que ela abrange, né? A parentalidade ela é bem abrangente mesmo. Ela não fala somente da alimentação de uma criança, da educação, de acesso à saúde, de ter uma moradia, de receber alguns brinquedos. Não fala só sobre isso. Ela fala algo mais profundo que é voltado realmente para a construção integral daquela pessoa. Então isso envolve todo o lado emocional, né? Toda a questão da saúde emocional, da saúde mental daquela criança, de que maneira ela é conduzida para que ela entenda seus próprios sentimentos, que ela tenha o direito de expressar seus sentimentos, que ela busque entender, né, a partir do meio que ela está, o que ela sente com aquela situação toda e ela tenha o direito de expressar isso. Então é uma obrigação que está contida, né, dentro da parentalidade. Ela está lá dentro. É importante que todo cuidador, toda pessoa que está ali criando uma criança, pense nesses pontos, tá? É muito mais abrangente do que somente alimentar, do que dar a educação, acesso à educação, à saúde, ter um lar, ter brinquedos. É além. E aí, quando é que chega um educador, um coach parental, onde entra o especialista parental nisso? Hoje, o mundo moderno, muito dinâmico, algumas questões, algumas pressões, algumas velocidades das coisas que têm acontecido prejudica bastante esse dia a dia dos pais, né? Ou de quem cuida. Porque a pessoa tem que levar para casa um sustento e aí, muitas das vezes, né, até mesmo dentro de casa, a pessoa tem tarefas para fazer, obrigações, e a primeira coisa que a gente faz hoje, antigamente uma criança chorava, a gente dava chupeta, hoje em dia se dá um smartphone, né? Virou o entretenimento daquela criança, virou uma chupeta virtual. E com isso também traz algumas questões muito sérias, né? Primeiramente é o vício às telas, de estar sempre ali com aquele olhinho, né, vidrado, passando o dedinho na tela, e vendo um desenho e outro, então assim, são muitas informações chegando ao mesmo tempo, é tudo muito rápido. A dinâmica das informações vem bombardeando as crianças. Isso aí também traz os conteúdos que tem hora que não são tão adequados para aquela idade, né? E o perigo também muito grande é esse, de não ter filtro, né, para essas crianças. Então são informações que chegam, que perturbam, né, aquela mentezinha que não está preparada para receber aquelas informações. E aí, nessa dinâmica toda, acontecem esses conflitos geracionais. A criança vai crescendo cada vez mais imersa nesse conteúdo digital, os pais, os cuidadores, cada vez mais envolvidos nas suas próprias questões, né, nas pressões que tem da sociedade também sobre aquela pessoa, né, porque são mundos que estão ali, né, um está crescendo e o outro continua vivendo e tendo essas pressões, recebendo toda essa carga, e de que maneira aquela pessoa consegue conciliar, né, isso tudo, educar bem uma criança, conviver com essas pressões, entender também em que mundo ela está mergulhando, né, as comparações, porque essas pessoas também, né, os adultos também acessam muito as redes sociais, então assim, se comparam demais o que está acontecendo, aqueles highlights, né, como eu digo sempre, dos stories, dos feeds, que são pessoas que vivendo a vida maravilhosa e tudo mais, e isso aí entra um conflito muito grande, as pessoas ficam frustradas, e essa questão familiar fica um bolo, né? Fica esse bolo de sentimentos, de sensações, e isso aí acaba prejudicando diretamente as relações familiares. Aí alguns pais, né, que estão muito preocupados com isso, eles fazem o quê? Buscam ajuda, né? E aí é nessa hora que entra o especialista, o coach, o educador parental. Essa pessoa, né, que é uma pessoa formada em áreas humanas, que buscou uma especialização em algum órgão, né, que seja alguma entidade que seja competente, que tenha as ferramentas, que tenha todo o processo validado. E geralmente a gente busca entre 90% e 95%, né, de sucesso dessas ferramentas validadas, porque isso é importante para garantir que esse apoio às famílias vão ser usadas ferramentas que realmente dão certo, né?
Isso é muito importante eu ressaltar, né, a gente deixar bem claro, porque tem que ser ferramentas que são validadas, não pode ser nada que a gente imagina, que criou da nossa cabeça, tem que ser fundamentado primeiro pela ciência humana, né, que sempre é embasado na ciência humana, e também, claro, a experiência da gente conta, mas esses processos, esses protocolos, eles foram validados mediante a aplicação dele, né? Um percentual de famílias que receberam aquele tratamento, né? Receberam aqueles protocolos, foram acompanhadas baseadas naquele protocolo, deu certo pelo menos 90 a 95%. Essa é uma questão que é muito séria e é importante eu estar aqui afirmando para vocês, tá? Esse ponto. Então, esse profissional, ele começa sempre com uma anamnese, né? É uma entrevista profunda a essa família para entender o que está acontecendo e o que aquela família quer, o que ela precisa para estar melhor. Vou dar um exemplo. Tem famílias que me procuram para poder melhorar a questão da comunicação dentro de casa. Não está havendo mais essa sintonia. Está tendo muita briga em relação a não saber se falar mais. Porque cada um está numa vibração, numa sintonia e não há mais entendimento. Aí a gente tem que levar uma ferramenta, né, que é voltada totalmente para a comunicação assertiva, preparar esses cuidadores, né, os pais, a pessoa que está cuidando dessa criança, preparar ele para poder aplicar essas ferramentas, essas técnicas no dia a dia, para que a criança comece a mudar o entendimento, né, para que ela consiga entender o que aqueles pais precisam. Algumas pessoas me chamam para falar de limites claros, né? Estabelecer limites. Eu não consigo mais estabelecer limites, sempre uma briga, eu já não sei mais dar um não e tudo ali vira um caos. Então, a gente pega a ferramenta que é voltada para limites claros, né? Tem que ter limites claros, mas sem ter violência. Não precisa ter violência. A gente determinar, né, limites, estabelecer limites, tem que ser de maneira assertiva, de maneira construtiva, de maneira positiva, mas ser firme. Não precisa gritar, não tem que brigar, mas sim determinar. É isso, por causa disso, e vai ser assim, e tem todas as ferramentas, todo o protocolo para ir conduzindo até chegar naquele ponto. Esse é mais um exemplo. Um outro exemplo, para pais que tem o jovem, né, está saindo da fase da infância, para se tornar um adulto, nessa fase da adolescência, uma fase muito importante, é muito séria, porque é onde a gente forma muitas vezes uma questão vital, né? É essa transição que determina as nossas carreiras profissionais, os nossos caminhos, né, para quando sair de casa, para quando for para a faculdade, para quando for sair de casa, for trabalhar. Então tem pais que precisam de ajuda em relação a isso. Então chamam o especialista parental para fazer o trabalho e entender o que precisa para aquela família, para conduzir aquele jovem para chegar à sua vida adulta de maneira assertiva, de maneira autônoma, né? Ter essa autonomia, ter essa confiança, ele se conhecer, né? Para estar encarando esse mundo adulto de maneira positiva, no qual ele siga essa trajetória de forma muito mais tranquila. Então, é basicamente isso, tá? Para que você entenda, é um vídeo longo, né? Vai dar praticamente 9 minutos, mas é para esse pequeno entendimento, tá? Se você tem dificuldade em alguma coisa, você precisa de ajuda nessa questão, se você entendeu um pouquinho, né, do que eu passei aqui, se eu conseguir ser claro, né, nesse vídeo que tem que ser um pouquinho rápido, mas também se tiver dúvida, tem aqui o meu perfil, você pode entrar em contato comigo diretamente, fazer perguntas no meu privado, tá? Que lá na minha bio tem o link para falar diretamente comigo. Marca uma sessão comigo, tira as dúvidas para que eu possa te explicar e talvez faça sentido para você ter um profissional acompanhando você nesse período, ajudando você e a sua família nesse período. Eu espero ter sido claro, tá? Mas repito, tendo dúvida, vem aqui na minha bio, você pode falar diretamente comigo, você marca uma sessão, a gente se fala. Tá bom então? Até a próxima, até um próximo vídeo aí, qualquer dúvida, estamos aí na minha bio. Tchau, tchau.